Nessa videoaula falaremos sobre desvio médio, variância e desvio padrão. Essas medidas, elas fazem parte do conjunto de medidas chamado de medidas de dispersão. Então, as medidas que a gente vai estudar a partir de agora, elas são conhecidas como medidas de dispersão de um conjunto de valores. Por que elas recebem o nome de medida de dispersão? Porque elas vão indicar o quão próximo ou o quão afastados esses valores estão em relação à média do conjunto de valores. A gente já falou anteriormente de algumas medidas de tendência central, que são aquelas medidas que tendem a centralizar um conjunto de valores, e agora a gente vai ver as medidas de dispersão, que elas costumam mostrar, que elas se dedicam a mostrar o quão disperso os valores estão, isso, claro, comparado em relação à média. A primeira medida de dispersão que nós vamos falar é sobre o desvio médio. Para isso, então, vamos considerar um conjunto que tenha n números reais, esses n números reais que vão do x1, x2, x3 até o xn, e vamos dizer que a média desse conjunto de números reais é o nosso x barra, como nós já conhecemos. O que eu defino como o desvio médio desse conjunto de valores, o desvio médio que ele é representado pelo dm, né, o d maiúsculo e o m minúsculo, o que eu chamo de desvio médio desse conjunto de valores vai ser o quê? Você vai pegar cada valor menos a média em módulo, observem aí, cada valor menos a média dentro do módulo, x1 menos a média dentro do módulo, x2 menos a média dentro do módulo, x3 menos a média dentro do módulo, até xn menos a média dentro do módulo. Então, depois que eu pegar cada valor menos a média dentro do módulo, eu vou somar e vou dividir pela quantidade de valores. Desse modo, na hora que eu pego cada valor menos a média dentro do módulo, na prática eu estou calculando qual é a distância desse valor até a média. Então a gente vai pegar a distância de cada valor até a média, somar essas distâncias e dividir pela quantidade de valores. Esse cálculo, então, ele vai me dar o desvio médio, como eu já defini. Outra maneira de representar o desvio médio, agora utilizando somatório, é você dizer que o desvio médio é 1 sobre n, isso para representar a divisão pelo n, então ele vai ser 1 sobre n, isso multiplicado pelo somatório de xi menos a média em módulo, onde esse i vai variar de 1 até n. Ou seja, você pode pegar 1 sobre n e multiplicar pelo somatório de cada valor menos a média, isso dentro do módulo. Seria uma forma equivalente de a gente representar a fórmula do desvio médio. Bem, para que a gente veja como isso se aplica, eu trago um exemplo onde nós devemos calcular o desvio médio entre os valores 2, 7 e 12. Observe que há uma certa discrepância entre esses valores. Nós temos, por exemplo, o 2, que é o menor valor, e temos o 12, que é o maior valor. Então, se há uma discrepância entre esses conjuntos de valores, qual é o desvio médio desse conjunto de valores? Bem, para que a gente possa calcular o desvio médio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a média aritmética desses valores. Por quê? Porque o desvio médio ele é comparado com a média. Bem, como os valores são 2, 7 e 12, então a média vai ficar 2 mais 7 mais 12 dividido para 3. Isso vai dar 21 dividido para 3, que é 7. Ou seja, a média desses três valores é 7. Tendo a média, agora a gente vai tomar a fórmula do desvio médio. Pegando a fórmula do desvio médio, eu pego cada valor menos a média dentro do módulo, somo e divido por 3, porque são 3 valores, como a gente pode perceber. Então, vamos lá. Como a média é 7, então você pega 2 menos 7 em módulo, mais 7 menos 7 em módulo, mais 12 menos 7 em módulo. Tudo isso dividido para 3. 12 menos 7 dá menos 5, então vai ficar o módulo de menos 5, mais 7 menos 7 dá 0, então vai ficar o módulo de 0, mais 12 menos 7 dá 5, então fica o módulo de 5. Bem, vamos calcular os módulos. O módulo de menos 5 é 5, módulo de 0 é 0, módulo de 5 é 5. Então vai ficar 5
mais 0 mais 5 dividido para 3. Isso dá 10 dividido para 3, ou seja, 10 sobre 3. Desse modo, então, nós temos que o desvio médio entre os valores 2, 7 e 12, ele vale 10 sobre 3. Então, percebam, o que eu estou percebendo aí com esse desvio médio? Eu estou dizendo que a distância média entre cada valor e a média desse conjunto de valores, ela vale 10 sobre 3, que dá aí aproximadamente 3,333, se a gente quiser colocar na forma periódica. Bem, a segunda medida de dispersão que nós vamos falar é sobre a variância. Essa medida já dá um pouquinho mais de trabalho para a gente fazer os cálculos. Então, do mesmo jeito, vamos considerar um conjunto de n números reais, que eu vou chamar de x1, x2, x3 até xn. Vamos dizer que esse conjunto de números reais ele tem média x barra. O que eu defino como sendo a variância desse conjunto de valores, a variância é representada por essa letra grega minúscula, que é o sigma. Então, a variância ela é representada por sigma ao quadrado. Beleza. O que eu determino, o que eu denomino de variância, que é sigma ao quadrado, o que vai ser? Preste atenção. Você faz um cálculo um pouco parecido com algumas alterações com o cálculo do desvio médio. Você pega cada valor menos a média, mas em vez de você pegar cada valor menos a média em módulo, você vai pegar cada valor menos a média ao quadrado. Observem na fórmula. Então você pega x1 menos a média ao quadrado, x2 menos a média ao quadrado, x3 menos a média ao quadrado, até xn menos a média ao quadrado. Bem, depois que você fizer cada valor menos a média ao quadrado, você vai somar e vai dividir pela quantidade de valores, que é n. Bem, ou você representa a variância dessa forma, ou você pode representar através de somatório. Para representar a variância através de somatório, então sigma ao quadrado, que é a variância, será 1 sobre n, que é a representação desse somatório sobre n, né? Então você pega 1 sobre n, multiplicado pelo somatório de cada xi menos a média ao quadrado, onde esse i, que vai representar o índice do valor, ele vai variar de 1 até n. Então, nós teríamos aí uma representação da variância através de somatório. Bem, trago um exemplo para nós vermos também como é que se calcula a variância. E aí, para a gente até ser um pouco menos enfadonho, eu coloquei o mesmo valor, os mesmos valores do exemplo anterior, para que a gente possa calcular a variância. Nós temos aí os valores 2, 7 e 12 e nós queremos a variância entre eles. Vamos lá então. O primeiro trabalho para você calcular a variância tem que ser o cálculo da média. Aliás, qualquer uma das 3 medidas de dispersão sobre as quais nós vamos falar, você tem que primeiro calcular a média. Então você vai pegar os 3 valores, somar e dividir para 3. A gente já fez esse cálculo no exemplo anterior. Isso vai ficar então 21 dividido para 3, que é 7. Então, com isso, a gente percebe que a média desses 3 valores é 7. Bem, calculando a variância, eu pego a fórmula da variância, cada valor menos a média ao quadrado, soma e divide pelo total de valores, que é o n. Então, pega aí cada valor menos a média, logo fica 2 menos 7 ao quadrado, mais 7 menos 7 ao quadrado, mais 12 menos 7 ao quadrado. Soma e divide pelo total de valores, que são 3. Bem, 2 menos 7 dá menos 5 ao quadrado, 7 menos 7 dá 0 ao quadrado e 12 menos 7 dá 5 ao quadrado. Soma e divide para 3. Menos 5 ao quadrado dá 25, mais 0 ao quadrado dá 0, mais 5 ao quadrado dá 25. Tudo isso dividido para 3. Essa soma vai dar 50 sobre o 3. Portanto, a variância entre 2, 7 e 12, ela vale 50 sobre o 3. A última medida de dispersão é o chamado desvio padrão. Bem, para a gente falar sobre desvio padrão, vamos fazer o seguinte. Consideremos novamente um conjunto de n valores reais. Esses n valores reais
x1, x2, x3 até xn, como nós já estamos acostumados. Bem, esses valores reais, eles têm como média x barra. O que eu chamo de desvio padrão, que é representado pela letra grega minúscula, sigma, vai ser o quê? Bem, o desvio padrão, ele vai ser a raiz quadrada de... Você pega cada valor menos a média ao quadrado, soma e divide pelo total de valores, ok? Repetindo, desvio padrão, que é o sigma minúsculo, você pega cada valor menos a média, eleva ao quadrado, soma esses quadrados, divide pelo total de valores e, por fim, calcula a raiz quadrada deles. Tudo isso vai ficar, lógico, dentro da raiz quadrada. Bem, algumas coisas que eu quero chamar a atenção. A variância é sigma ao quadrado. O desvio padrão é simplesmente sigma. Por quê? Porque se vocês olharem dentro da raiz quadrada, o que nós temos dentro da raiz quadrada é exatamente a fórmula da variância. Então, na verdade, o desvio padrão, ele é simplesmente a raiz quadrada da variância. Se você pega uma questão que já lhe dá a variância, para encontrar o desvio padrão, é só tirar a raiz quadrada dela. Bem, mas vamos continuar. Então, você pode representar o desvio padrão através da fórmula de somatório, pegando a raiz quadrada de 1 sobre n. Claro, esse 1 sobre n, ele vai representar essa divisão por n valores. Então, você pega 1 sobre n multiplicado pelo somatório de xi menos a média ao quadrado, onde esse i varia de 1 até n. Então, você tem uma fórmula alternativa, utilizando somatório, para representar o desvio padrão. Bem, essas fórmulas, utilizando somatório, por mais que elas sejam estranhas muitas vezes, elas servem para você condensar mais a fórmula. Fica uma fórmula condensada, então com isso você acaba tendo que escrever menos valores, digamos assim. Mas cada um utiliza a que achar mais útil, né? A que achar mais fácil. Bem, como eu falei agora há pouco, se eu comparar as fórmulas da variância, que é o sigma ao quadrado, e do desvio padrão, que é o sigma, a gente pode observar que o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância. Porque se você olhar quem está dentro da raiz quadrada da fórmula do desvio padrão, isso é exatamente a fórmula da variância. Portanto, o desvio padrão ele é sempre a raiz quadrada da variância. Trago aí o terceiro exemplo para a gente aplicar o estudo do desvio padrão. Então, dados os valores 2, 7 e 12, qual o seu desvio padrão? Primeiro, a gente pode aproveitar o resultado do exemplo 2, porque como os valores são os mesmos do exemplo 2, nós já temos a variância deles. Então, a gente pode só calcular a raiz quadrada da variância, que será o desvio padrão. Mas aqui eu vou fazer, a partir do zero, o desvio padrão para a gente treinar melhor a fórmula. Então, primeiro trabalho, calcular a média. Soma os valores e divide para 3. Essa soma ela vai dar 21 dividido para 3, dá 7. Portanto, a média, como a gente já sabia, é 7. Bem, agora nós vamos calcular o desvio padrão. Então, pega a fórmula do desvio padrão, que é a raiz quadrada de cada valor menos a média ao quadrado, soma e divide pelo total de valores, que no caso aí o n é 3. Então, substitui cada valor menos a média ao quadrado, soma e divide para 3. Vamos lá então entre parênteses. 2 menos 7 dá menos 5 ao quadrado, mais 7 menos 7 dá 0 ao quadrado, 12 menos 7 dá 5 ao quadrado. Soma e divide para 3. Isso, claro, dentro da raiz quadrada. Resolvendo, menos 5 ao quadrado é 25, mais 0 ao quadrado é 0, mais 5 ao quadrado é 25. Dentro da raiz quadrada, sobre o 3 também dentro da raiz quadrada. A soma vai dar 50 sobre o 3 dentro da raiz. Então, com isso, o desvio padrão entre 2, 7 e 12, ele vale raiz quadrada de 50 sobre o 3. O exemplo 4. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda que diariamente sejam consumidos, no máximo, 5 gramas de sal de cozinha, formado principalmente por cloreto de sódio, pois o consumo em excesso pode causar vários problemas de saúde,
como hipertensão, doenças renais e cardiovasculares. O quadro apresenta a quantidade estimada de sal de cozinha em gramas consumida diariamente por uma família. Nós temos aí uma família com 6 membros e a quantidade de sal que cada membro da família está consumindo. O item A pede: determine o desvio médio e o desvio padrão, considerando os valores apresentados no quadro. Vamos lá. Bem, para calcular essas medidas de dispersão, nós temos que primeiro começar pelo cálculo da média. Como são 6 valores, para calcular a média, soma e divide para 6. Desse modo, então, eu vou substituir a soma desses 6 valores, dividido para 6. Essa soma ela dá 48, dividido para 6. Nós temos, então, que a média de consumo dos membros dessa família é de 8 gramas de sal por dia. Bem, vamos então agora para a parte do desvio médio. Para calcular o desvio médio, eu vou pegar cada valor menos a média em módulo, somar e dividir pelo total de valores, que são 6. Então, substituir cada valor menos a sua média, lembrando que a média é 8, em módulo, soma e divide para 6. Quando eu pegar aí cada valor menos a média, nós vamos ter então o módulo de 2 menos o módulo de 0, na verdade mais o módulo de 0, mais o módulo de menos 4, mais o módulo de menos 3, mais o módulo de 2, mais o módulo de 3. Tudo isso somado e dividido para 6. Calculei os módulos, até os valores de módulo calculado, soma tudo, essa soma vai dar então 14 sobre 6. Quando eu pegar 14 dividido para 6, nós temos aí 2,33 gramas. Então, o desvio médio do consumo de sal dessa família é de 2,33 gramas, isso, claro, por cada membro da família. Bem, mas a questão também pediu o desvio padrão. Então, vamos lembrar que o desvio padrão é a raiz quadrada de cada valor menos a média ao quadrado, soma e divide pelo total de valores, que é 6. Peguei cada valor menos a média, isso ao quadrado, somei e dividi pelo total de valores, que é 6, tudo isso dentro da raiz quadrada. Cada valor menos a média desses valores que a gente encontrou, tudo isso ao quadrado, soma e divide para 6, claro, dentro da raiz. Calculando as potências, 2 ao quadrado é 4, 0 ao quadrado é 0, menos 4 ao quadrado é 16, menos 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Soma, divide para 6 dentro da raiz. Esse somatório ele vai dar 42 sobre 6 dentro da raiz. Como 42 dividido para 6 é 7, então o desvio padrão será a raiz quadrada de 7, que vale então aproximadamente 2,65 gramas. Desse modo, nós temos que o desvio médio do consumo de sal dessa família é 2,33 gramas e o desvio padrão é 2,65 gramas. O item B. Determine o desvio médio e o desvio padrão, supondo que, individualmente, os membros dessa família eles consomem a quantidade máxima diária de sal de cozinha recomendada pela OMS. Então, primeiro, vamos lembrar que a quantidade máxima diária recomendada é de 5 gramas de sal. Então, vamos supor que cada membro da família consome exatamente 5 gramas. Desse modo, a média, que vai ser a soma desses valores, todos iguais a 5, dividido para 6, isso vai dar 30 dividido para 6, que é 5. Claro, se cada membro da família consome exatamente 5 gramas, a média de consumo será de 5 gramas. Então, está aí a média de consumo para o caso de cada membro da família consumir exatamente 5 gramas. Bem, vamos para o desvio. Nós vamos ter então que o desvio médio é cada valor menos a média dentro do módulo, somado e dividido por 6, porque são 6 membros da família. Cada valor vai ser 5, menos a média, que também é 5. Então, entre cada parêntese vai ficar 5 menos 5, dentro do módulo, somado e dividido para 6. Então, nós teremos dentro do módulo 0, somado, dividido para 6. O módulo de 0 é 0, soma tudo isso, dá 0, né? 0 dividido para 6 dá 0. Portanto, o que é que nós temos?
se cada membro da família consumir exatamente 5 gramas de sal, o desvio médio será de 0 grama. Por quê? Porque todo mundo consumiu a mesma quantidade. Então não há desvio em relação à média. Para o cálculo do desvio padrão, eu faço de maneira equivalente. Eu pego então a raiz quadrada de cada valor menos a média ao quadrado, soma e divide pelo total de valores, que é 6. Lembrando que cada valor é 5, menos a média, que também é 5, ao quadrado, soma e divide para 6 dentro da raiz quadrada. Então, entre parênteses, vai dar 0 ao quadrado, né? Soma e divide para 6 dentro da raiz. 0 ao quadrado dá 0, soma e divide para 6. Desse modo, então, o desvio padrão será a raiz quadrada de 0 sobre 6. Ou seja, será a raiz quadrada de 0, que é 0. Com isso, então, nós temos que o desvio médio é 0 e o desvio padrão também é 0. O quinto exemplo. Praticada em qualquer idade, a caminhada é considerada uma atividade física simples, mas eficaz. Apenas 30 minutos diários de caminhada já contribuem na prevenção de problemas do coração, no controle da pressão arterial, na redução do nível de colesterol, além de proporcionar bem-estar físico e mental. Para a prática dessa atividade, é recomendável apenas roupas e tênis confortável, hidratar-se e adequar a intensidade da prática conforme o seu condicionamento físico. Supondo que 2 grupos A e B, formados por N pessoas, onde essa quantidade de N é maior do que 1, ou seja, grupo formado por 2 ou mais pessoas, eles caminhem em média 30 minutos por dia. O item A pergunta: é possível afirmar que ambos os grupos apresentam um conjunto homogêneo de valores porque eles têm a mesma média? Bem, o que a gente percebe? Apenas tendo os valores médios de minutos caminhados, isso por cada um dos 2 grupos, né, não é possível a gente afirmar se ambos os grupos são ou não homogêneos. Por quê? Porque o valor da média aritmética ele pode ser distorcido quando há no conjunto de dados a presença de valores extremos. Então a média não consegue me indicar essa distorção. Na verdade, quem indica a distorção é o desvio padrão, né, principalmente. Bem, aí por exemplo, se você tiver, por exemplo, 2 pessoas, onde uma pessoa caminha 60 minutos por dia e a outra caminha 0 minuto por dia, a média dessas 2 pessoas vai ser 30 minutos por dia. No entanto, tem aí uma grande disparidade entre os valores. Uma anda 60 minutos por dia, outra anda nada. Então, o que você percebe? No entanto, o conjunto de valores ele não é homogêneo e apresenta a mesma média de 30 minutos diário. Então, com isso, não é possível afirmar, apenas com a média, que esses valores sejam homogêneos. O item B. Sabendo que os desvios padrão dos grupos A e B são respectivamente 0,89 e 13,42 minutos por dia, é possível dizer qual dos grupos apresenta um conjunto de valores mais homogêneos? Justifique. Bem, sabendo os valores do desvio padrão dos grupos A e B, a gente pode afirmar que o grupo A ele é mais homogêneo que o grupo B, porque os valores do grupo A estão menos dispersos em relação à média aritmética do que os valores do grupo B. Por que os valores do grupo A estão menos dispersos que o do grupo B? Porque o seu desvio padrão, que é 0,89, é menor do que o desvio padrão do grupo B, que é 13,42. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde nós falamos sobre as medidas de dispersão.